Falamos sobre café neste bloco do Agricultura BR e hoje mais cedo a Conab trouxe o seu segundo levantamento de safra de café para o ano de 2024 e estimou 58.810.000 sacas de café, isso num total, considerando o Conilon e o Arábica também. Ela, em linhas gerais, estima uma ligeira alta para o café Conilon e também recuperação na produção do café arábica, entrando no fator de bienalidade positiva. Você vai acompanhar conosco agora os números relacionados ao café arábica. Primeiro, inicialmente, você tem aqui no Agricultura BR, veja conosco os números que foram apresentados. Aqui nós temos os dados para o café arábica, dados gerais do café arábica, que ocupa uma área, de acordo com a Conab, de 1.510.000 hectares, uma alta de 2,2%. Produtividade média de 27,7 sacas por hectare, com alta de 5,9% e uma produção maior, de 42.100.000 sacas, alta de 8,2%, são os números que eu vou destacando em relação ao café arábica. Já a estimativa de café Conilon, ela também vem com uma alta menor, mas vem com alta para 16.700.000 sacas, de acordo com a estatal brasileira. Veja os dados agora para o café Conilon. Nós trazemos aqui uma área que teve redução de 1,1%, ocupando 383.600.000 hectares. 383.600 hectares ocupados com Conilon no Brasil, boa parte, concentração no estado do Espírito Santo. Produtividade de 43,6 sacas por hectare, alta de 4,5%, que deve resultar nesses 16.700.000 sacas de Conilon, alta de 3,3%. São os números que eu destaco aí em relação ao que foi apresentado para o café pela Conab. Para aproveitar e conversar com meu amigo Armando Matiello, que participa conosco ao vivo pela internet, neste programa, aqui no Agricultura BR. E Armando, antes de nós falarmos de mercado, antes de falarmos como que estão as operações, as negociações, como é que você avalia esses dados que foram apresentados pela Conab na manhã desta quinta-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. O canal do Boi está dando para Fincal, a gente está falando aqui diretamente com os agricultores. Meu amigo, eu acho que não houve mudança substancial, né? Foi muito pequeno, 58,1 para 58,8, algo assim, foi insignificante. Mas eu penso que os números da Conab estão bem adentrados. É por aí mesmo que vai ficar a safra brasileira, não vejo perspectiva nenhuma de números maiores do que essa produção, estimado pela Conab. Existem previsões até de 70 milhões de sacas, alguns exageros. Mas eu vou te falar uma coisa para você, meu amigo. Esses últimos dias, a situação começou a demonstrar o que está acontecendo realmente. O mundo está com uma alta escassez de café. Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo. Por exemplo, o primeiro produtor de café mundial é o Brasil, segundo é o Vietnã, terceiro é a Colômbia, quarto é a Indonésia. Para você ter uma ideia, para os senhores terem uma ideia, o Vietnã, a Colômbia e a Indonésia estão comprando café do Brasil. O que demonstra isso? Claramente que eles não têm café. Eles precisam cumprir os contratos deles, estão comprando café do Brasil. Pensa bem. Então somos nós os grandes protagonistas, o Brasil o grande protagonista no mercado cafeeiro, bateu o recorde de produção agora no quadrimestre, exportamos mais de 16 milhões de sacas, uma média de quase 4.100.000 sacas por mês. Ou seja, o mundo está atravessando escassez de café. Por quê? Quando você tira Brasil, Vietnã, Colômbia, Etiópia, né? Indonésia, Índia, que são os principais produtores do mundo. Se você pegar os 4 principais produtores, dá 80%.
E eles estão comprando café do Brasil. Isso demonstra que não tem café. A safra dos outros países produtores caiu demais. E não está surgindo nenhum novo país produzindo café em quantidade substancial. O último país que produziu café numa quantidade substancial que está abastecendo o mercado é o Vietnã. O Vietnã começou em 95, com uma pequena quantidade de café exportado, e hoje, vamos dizer, em números gerais dos últimos anos, chega a 30 milhões de sacas. Qual outro país que tem esse potencial? Nenhum. Está estagnada a produção de café a nível mundial, caindo em muitos países. A Colômbia com sérios problemas de renovação. O presidente da Colômbia não está querendo ajudar os cafeicultores a renovar as lavouras. A América Central também está estagnada. A África também. Outro ponto importante, a miserabilidade dos produtores. Olha, joga tudo a situação em cima dos problemas climáticos. O maior problema que nós temos no café é o preço. Temos problema climático? Temos. Houve interferência do El Niño? Houve. Mas qual é o fator fundamental? Preço. Nós não temos recebido preços condizentes. Pode acontecer o mesmo fato que aconteceu com o cacau. Explodiu o preço. Essa escassez mundial, ela é um fato. Não tem, o estoque é baixo nos países consumidores, é baixo nos países produtores. Os grandes países produtores estão importando café do Brasil, a uma seguinte situação: escassez altíssima de café no mundo. Nós podemos ter aí o preço que nós nunca vimos. Faz um bom tempo que eu estou falando. A gente vai chegar a um ponto de incongruência onde vai faltar café. Esse plano, meu amigo. Muito bem, Armando. Armando, enquanto a gente vai falando, isso desde o começo do programa, a gente pega aquele link do programa ao vivo do YouTube e vai mandando para os grupos de produtores rurais, de agricultura, de café, de pecuária e assim por diante. A gente está recebendo alguns comentários aqui dos grupos de cafeicultores, mas eu vou destacar um comentário aqui que é de um produtor de soja e milho em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. O Fernando Frazão, ele está colocando a seguinte questão aqui, que a produção de milho segunda safra é afetada pelo clima, a de cana-de-açúcar é afetada pelo clima, também a de laranja é afetada pelo clima. Se não tem um cenário, neste momento em Minas Gerais, principalmente ele está direcionando para Minas, que afete a produção de café. Exatamente. Por quê? Se todas as culturas foram afetadas, como diz o Frazão, a família Frazão vem lá do oeste do Paraná, eu os conheço, tive um colega trabalhando comigo, Frazão, então ele tem razão. Por quê? Pegou tudo. Você vê, a produção, vamos pegar uma cultura que é de menor importância, mamão, caiu a produção, cana-de-açúcar, caiu, agora há pouco eu estava vendo aqui o noticiário, através do canal do Boi, caiu 8,6% no estado de São Paulo, a produção de açúcar, de etanol vai cair 20%, quer dizer, a seca, o clima tem interferido demais. Agora, vou dizer uma coisa para você, Fabiano, nós não tivemos chuvas no mês de abril, não choveu no Sudeste em abril. Nós estamos hoje, 22, 23 de maio, não choveu em maio, já vai para 2 meses sem chuva. Junho, julho, agosto são meses de escassez de água. Vai até setembro. Isso vai perdurar. Nós já temos um panorama traçado para ter uma queda na produção do ano que vem novamente. A situação do clima anda muito irregular. E as lavouras estão começando a sentir. Apesar que as nossas lavouras estão muito bonitas, mas elas não vão suportar tanto tempo, tantos meses sem água, né? E se atrasar um pouco na florada, vai ser outro desastre. E também estamos no inverno. Então, os cafeicultores têm que tomar muito cuidado na comercialização desse café que estão colhendo agora, que não é uma alta produção. Já estão aparecendo os primeiros números que nós cansamos de dizer, olha, essa situação climática no último trimestre, onde houve temperaturas extremas, chuvas irregulares, vai trazer, na hora do beneficiamento, queda na produção. É o que está acontecendo. Não tem café, ou tem 5% a 10% no máximo de peneira 16 acima. Tudo peneira baixa, né? E muito grão moca.
fazendo café miúdo, está precisando de muito café, 700 litros de café de roça para fazer um saco de café beneficiado. Isso era evidente que ia acontecer, né? Senão ia produzir mais do que 58 milhões de sacas, como a Conab está propagando aí. Então, as lavouras estão muito preparadas para o próximo ano, depende do clima, mas a safra agora que nós estamos entrando, que nós estamos colhendo, ela não vai ser boa. Então, o mercado internacional está vendo o Brasil como um grande fornecedor. Realmente é. Nós exportamos muito café, estamos exportando uma base de 4 milhões e 100 mil sacas por mês, mas não podemos contar muito com o próximo ano. Sempre tem um momento, tem uma situação de insegurança, dada o clima, geada e seca. Armando, o cafeicultor brasileiro, principalmente o de arábica, ele veio aí de 2, 3 safras altamente prejudicadas pelo fator climático, diferente de agora de seca, mas por granizo, por frio, por geada, entre outros fatores que castigaram a produção do cafeicultor. Você citou na sua primeira resposta que o cafeicultor brasileiro, parte desse cafeicultor brasileiro, está com muita dificuldade de margem, né? Você até usou um termo, né, dele não estar conseguindo ter os recursos financeiros que são necessários e que seriam justos pela sua produção. Vendo tudo isso, eu comparo com os dados que já tinham saído do primeiro levantamento, que saíram neste levantamento, que mostra ampliação de área de café, que ainda que pequena, 2,2%, e aí a área de produção e a área de informação de café também, num cenário como esse, não parece que seria algo tátil para esse produtor elevar essa sua área de produção de café. No caso do Conilon aqui, ela caiu 1,1%, mas o arábica, a Conab está dizendo que aumenta. Bom, o que eu posso dizer com relação à área de café? Lógico que a área não está expandindo em grandes proporções. O que está acontecendo é que nós estamos substituindo as lavouras velhas, lavouras com espaçamentos mais largos, por espaçamentos ideais. Ao invés de ter 2.500, 3.000 plantas por hectare, nós estamos colocando 5.000 plantas por hectare. A nossa tecnologia tem aumentado demais. Agora há pouco eu estava vendo aqui os teus dados, que o senhor acabou de apresentar, de 27, 28 sacas por hectare no arábica. Do Conilon, mais de 40 sacas. Qual país que colhe isso? Nenhum. Qual país que tem essa tecnologia que o Brasil tem? Não, não existe. Então, a nossa produtividade tem aumentado ano a ano. E nós estamos substituindo áreas velhas com tecnologias, com plantios mais adensados, mais adequados e com maior tecnologia. Então, não se faz necessário um aumento de área para aumentar a produção. O que se faz necessário é usar o high-tech, usar toda a tecnologia que nós temos à disposição. E nós temos várias extremamente produtiva. A pesquisa café, ela é excelente. O Procafé, as outras instituições, as universidades, descobrem variedades muito adequadas. Então, não tem pega o Brasil em termos de produtividade. E nós estamos batendo recorde de produção, recorde de exportação, e nós temos uma grande chance de dominar o mercado de café. Porque nós temos ainda a possibilidade de aumentar nossas áreas. Nós vamos chegar a 46 milhões de sacas de café, 46,6 de julho do ano passado até 30 de junho desse ano. E no ano civil, vamos dizer, nós deveremos chegar a perto de 48 milhões de sacas. Nós nunca exportamos tanto café como estamos exportando agora. Apesar de você ter citado das situações climáticas que nós tivemos, geada, seca, frio, né? Pensa bem, se nós tivéssemos uma condição ideal, quanto que nós estaríamos colhendo de café hoje? Então, se nós tivermos condições ideais para colher café, que não acontecer nada com o clima, vamos dizer, transcorrer normalmente, nós vamos colher 70 milhões de sacas de café ano que vem, com tranquilidade. As lavouras estão um espetáculo. Isso para nós é positivo. Agora, o que o Brasil tem que aproveitar é essa grande participação de mercado. E, hoje eu vi escrito já de 38% de market share.
de participação no mercado. Eu calculo que está passando de 38%, estamos quase chegando a 40%. Podemos chegar a 50%. Os outros países não têm aonde plantar mais. Então, os outros países estão estagnados. Qual o país que destaca, a não ser o Vietnã, nesses últimos 30 anos, em termos de produção de café? Colômbia não está na mesma base, os países da América Central também, né? Os países africanos nem se fala. Na Ásia que está é o Vietnã, que aumentou a produção. E assim vai. Então, quem está aumentando a produtividade e pode ganhar esse mercado se tiver estratégia, se tiver marketing, pode ganhar o mercado e impor preço, porque quem tem 40% de participação de mercado tem que impor preço. E o Brasil está vendendo café muito barato. Tanto é que está vendendo para os outros países produtores. Vocês estão comprando café nosso, estão vendendo nosso café e ganhando margem em cima dos brasileiros. É a realidade, né? Eles têm que cumprir os contratos, claro que eles têm que cumprir os contratos, mas ninguém vai perder. Eles não perdem. Quem está perdendo é o Brasil. Eu acho que o Brasil está perdendo a grande oportunidade. As nossas lideranças não estão tendo, vamos dizer, cabeça ou propositalmente, não sei, com esse corporativismo que está aí, se é propositalmente, ou se é incompetência, ou se é falta de visão, mas nós poderíamos estar vendendo café muito mais caro. E vamos vender. Mesmo que eles fiquem deixando o preço barato, deixando aí todo dia fake news e não reagem às nossas lideranças, o mercado sozinho vai tomar conta, porque está estagnada a produção de todos os países. O único país que está aumentando a produção é o Brasil. Vai faltar café? Não tem dúvida que vai faltar café. Porque não fizeram estoque, meu amigo. O juro aumentou depois da pandemia. Ninguém queria fazer mais estoque, juros de 5%, 6%. Nos Estados Unidos é um absurdo, na Europa nem se fala. Chegaram a ter juros negativos. Pararam com os estoques. Olha o que está acontecendo. Estão sem café. E os países produtores sem café. E as produções não estão correspondendo às necessidades do aumento de consumo. Aumento de consumo na Europa é fato, aumento de consumo nos Estados Unidos é fato. Ontem, a Deutsche Welle, que é uma rede de televisão americana, desculpa, alemã, essa rede de televisão, através de diversas entrevistas com ONGs e com lideranças do mercado cafeeiro alemão, germânico, mostra que é claro que vai faltar café. E eles já estão propondo até um preço muito maior. Eles têm dois inconvenientes. Um, a crise energética. A crise energética na Europa ela é terrível. E outro é a baixa produção de café. Então, vai subir a matéria-prima e vai subir o custo energético. De qualquer jeito, o consumidor vai ter que pagar mais por café. Isso aí é uma declaração do tal de Schwarz, que é um senhor lá de uma ONG. Né? Então, se os próprios alemães estão reconhecendo de que vai faltar café, eles são muito sérios nas colocações, eles não brincam, é porque esse indicativo é muito forte. Esse indicativo, realmente, ele existe. Nunca nós tivemos uma posição tão evidente, tão clara, tanto quanto agora, pela falta de café, pela escassez. Questões de dias.